Muito boa noite a todos, a todas. É com imensa alegria que nós vamos dar início a mais uma live, né, com oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. É o meu irmão que coordena, mas o nosso querido irmão Maurício, que participa, é lá de Palmas, Tocantins. São nossos queridos irmãos, trabalhadores da doutrina espírita. E hoje nós estamos na terceira parte, Lei de Liberdade, que vai de 825 até 872, a pergunta, né? E o capítulo é o 10º, o item é o 8º, fala sobre a fatalidade, vai de 851 a 867. A nossa casa fica localizada na Rua Viema, 5.565, Jardim Monte Líbano. A nossa live de hoje é de número 162 e a pergunta é de 860. Então, eu vou pedir até aqui para o senhor Maurício fazer a prece de abertura para nós. Sim, então vamos fazer. Então vamos todos nós, com nossos pensamentos elevados a Deus, com sentimento de gratidão por mais esse dia de nossa vida planetária, de nossa reencarnação. Gratidão, Jesus, por todas as bênçãos que tem nos enviado, pelo pão de cada dia, pelo ar, pela água. Agradecemos pelos estudos, as oportunidades que nós temos de aprender, pelo Consolador que Jesus nos enviou, pelo Evangelho que ele nos deixou, por nos preparar esse planeta para nós podermos adquirir experiências aqui, tanto encarnados como depois de desencarnados também, aqui na crosta terrestre. Agradecemos por tudo. Permita, Jesus, que essa luz formada hoje pelos bons espíritos que assistem a reunião possa espalhar por todos os cantos do nosso planeta, amparando a todos, colocando muita luz nos caminhos de cada um, que possamos tirar proveito das questões de hoje, aprender mais um pouquinho do livro dos Espíritos. Muita paz, muita luz nos nossos corações, graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Imediatamente nós passamos a fala para o Dilon, que é quem vai conduzir para nós o estudo. E eu dou uma boa noite para o João. E sentimos muito felizes de você fazer presente. Tem você, com o seu Maurício, né? Eu e o Dilon, nós já somos pratas da casa. Boa noite, João Damorim. Seja bem-vindo. Seu microfone está desligado, só para te lembrar. Continua. Acho que tem algum probleminha aí para você, que ele continua aparecendo aqui com aquela travazinha em diagonal. Microfoninho do João não quer deixar ele falar, não. Falou, hoje Não. ele. Pois é. Muito bem. Ele vai reiniciar para chegar tudo certo. Então, como foi dito, nós estamos na live 162, hoje 19 de fevereiro de 2026. Nós estamos vendo o capítulo 10, que é da Lei de Liberdade. Nesse da Lei da Liberdade, temos vários subtítulos, títulos, e nós estamos na fatalidade. Depois vamos com o conhecimento do futuro, as predições, né? Muito interessante. Então.
Agora sim, João. Ô, João, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Todos sejamos. Então, nós estamos vendo a fatalidade, né? Na semana passada, nós ficamos nessa questão, e essa questão que nós vimos na semana passada, 859. Acha que é bom lembrar ou já vamos para frente? O que vocês dizem? O senhor Maurício não estava presente, é bom lembrado, não. Vamos lembrar? É. Então tá. Então, essa 859, com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer. Então, fatalidade, né? Morte é uma fatalidade. Então, os acontecimentos da vida também são, tudo eles são, seguem o mesmo caminho. A resposta é: são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vós podemos prevenir deles e fazer com que eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando o momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo, quer dizer, desencarnar, né, na nossa linguagem. Então, muitos acontecimentos são evitáveis, às vezes são distrações nossas, e a espiritualidade ali está atenta, e às vezes a gente escapa, né? E aí a gente, às vezes, alguns de nós usa o termo até livramento, né? E nós falamos sobre isso uma vez passada, né? Livramento dá a ideia, assim, de que Deus privilegia alguns, e não é bem isso. Aí vem o item A, que haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora queiram. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é que o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, né, nós até uma vez já discutimos alguma coisa sobre isso aí, né? Deus os prevê. E aí tem aquela frase que diz que não é uma folha cai sem a permissão de Deus, né? Deus sabe tudo. E se sabe tudo, tem alguma coisa de determinismo nessa questão, né? Tem a folhinha que cai, está determinada. Então tem algumas coisas que a gente ainda, eu pelo menos, né, ainda não entendo muito bem, né? E a fala dos espíritos aí, eles dão a entender, né, que as pequenas coisas acontecem por uma questão de, às vezes, de má gestão, de negligência, descuido, casual, né? E aí entra naquela discussão do livre-arbítrio e determinismo, né? E aí? Alguém quer fazer algum comentário? Acho interessante que, às vezes, muitas coisas, né, que a gente pensa que é determinismo, mas, igual se a gente fala, se fala que a folha que cai já está no conhecimento de Deus, Deus está determinando praticamente isso. Mas é o que a gente viu, que foi falado aí. Então, se a pessoa queima o dedo, põe a mão no fogo, queima o dedo, não é porque Deus estava determinado que acontecesse isso, mas por negligência, né? Então, no mesmo caso, se a gente fosse pensar assim,
Se fosse acontecer nas plantações, por exemplo, fala assim, você não cuidou direito da sua plantinha, ela morreu. Você não molhou, você plantou uma árvore, passou na época muito tempo sem chuva e a gente não molhou a árvore, ela morreu. Isso é determinismo? Também não, né? Porque a gente que não cuidou. Então, são fatos, né, que depende muito de qual fato será, né, realmente o predestinado já ou não. Será que é por conta disso que Jesus disse que sois deuses? Que a gente também decide muitas coisas? Até suprindo a Deus? Eu penso assim que Deus, ele até tem aquelas questões, né? Para Deus não há presente, passado, futuro, é tudo, ele sabe de tudo, né? Sabe o que vai acontecer, sabe o que nós vamos fazer, sabe se a gente vai queimar o dedo ou não, né? Sabe se a gente vai negligenciar ou não, como nós conhecemos algumas ações das nossas crianças, né? Se você deixa um docinho em cima da cadeira ali, você sabe que ela vai pegar. Né? Ah, não é para pegar, né? Você sabe que ela vai pegar. Então, sabe que ela vai ser curiosa em ver alguma coisa, né? E Deus está muito acima disso, né? Mas ainda assim, dá a impressão que é um determinismo, né? Se a gente fala, não, mas Deus sabia que eu ia queimar meu dedinho. Então, se ele sabia, aí ao invés de a gente falar, não, ele não determinou, ele permitiu, né? Permitiu. É uma forma diferente de falar, né? E isso é interessante, até quando se fala a questão das punições de Deus, das censuras de Deus, a gente percebe que não, que Deus não vai censurar. Por quê? Porque o nosso comportamento aqui na Terra, eles são naturais. Por mais que nós erremos, Deus já sabe que nós estamos numa condição evolutiva de errar mesmo. Como que ele vai. Ou seja, ele deixou a nossa condição de nós termos livre-arbítrio de acertar ou de errar, e ele sabe que pela nossa evolução nós temos grande probabilidade de errar. Como que ele iria nos censurar pelo nosso erro, né? Igual se fala muito aí do céu, se a pessoa cometeu um errinho lá que não seguiu como Deus mandou, vai para o inferno, por exemplo, né? Se você não seguiu daquela forminha que Deus mandou, vai para o inferno. Como que Deus iria censurar se Ele é supremo e sabe das nossas capacidades? Então, Ele sabe que nós erramos, é porque nós estamos numa evolução de 10 possibilidades mesmo, embora teríamos condição de ter acertado, Ele sabe também que nós poderíamos ter acertado e poderíamos ter errado. Por isso, Ele não vai nos julgar por causa disso. Então, Ele vai sempre nos dar a oportunidade que a gente, se erramos agora, vamos acertar depois. Ok. Mais alguém? Ou vamos para frente? Então vamos para frente, né? Vamos lá. Agora a pergunta do dia. Do dia. Começa na 860. Quem começa? Posso Pode começar. até. É o João. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ou seja, também fazer que aconteçam acontecimentos que não deveriam acontecer. Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isto constitui o objetivo único da vida,
facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Bom, não deu nenhum exemplo aí, né? Falou de o homem poder fazer com que não aconteçam coisas que deveriam acontecer ou que aconteçam coisas que não deveriam acontecer. A resposta aí foi que pode sim, né? Dependendo disso se encadear na ordem da sequência da vida, mas eu não me ocorre nesse momento nenhum exemplo para falar aí de alguma coisa que possa esclarecer mais. Aí, de novo, cai naquela questão, né, de que a gente pode alterar, né, o rumo das coisas, né? Tem até um livro acho que é do Richard Simonetti, né, que ele fala sobre reencarnação e dá uns exemplos. E daí fala de uma pessoa que ia seguir um determinado caminho, né? Tinha até uma questão matrimonial ali e tal, e ela escolhe outro. Aí fala bem assim, tinha um plano B. No planejamento é isso, né? Planejamento não é uma coisa estanque, assim. Tem que ser assim, né? Planejamento você vai planejar, pode cumprir todas aquelas metas, aquelas coisas que você planejou, e pode não cumprir, né? Então, talvez a gente, né, no planejamento reencarnatório, né, nós fazemos isso. Agora, acima de tudo isso está Deus, né, que tem um programa, talvez, né? O programa ele é imutável, né? Para nós, eu acho que é isso, né? Porque que Deus sabe o que vai acontecer, onde a gente vai falhar, onde que a gente vai acertar, se a gente vai mudar o rumo, né? Eu acho que Deus, acima de nós, sabe tudo, né? Por isso ele é onisciente, né? O senhor Maurício está muito pensativo, Dilon. Eu acho que ele tem alguma coisa O para Maurício não está colocar. concordando comigo, ele vai discordar. É bom discordar que dá uma discussão boa, né? Mas não, eu acho que eu estou concordando sim. Porque além, eu acho que pode, sim, igual aí diz que pode, é verdade, é que pode acontecer de uma coisa que deveria acontecer e você, é, por iniciativa nossa, aquilo não se dá, ou o contrário, mas tudo isso vai depender também da direção maior, né? Então, a gente não tem, igual a gente fala assim, o livre-arbítrio, ele é limitado, né? Nós não temos o livre-arbítrio infinito. Ele não é infinito. Então, tem toda uma equipe que está planejando, está junto ali, essa equipe que vai trabalhar junto. Então, se permitir que aconteça daquela forma, igual você falou do prazer do casamento. Você vem para planejar o casamento com a fulana de tal, chega aqui, aí chega aqui, ela veio primeiro, aí ela já tem 6 filhos, quando você encontra com ela com 6 filhos, fala, opa, aí você chega e fala, não, eu enfrentar uma família, já pegar uma família formada com 6 meninos, tem coragem não, e deixa. Quer dizer, você deixou de acontecer um plano feito, né? Mas aí é possível, mas nem sempre vai ser possível, porque o nosso livre-arbítrio ele é limitado. Comentários mais? Vamos para frente. Vamos para o próximo, então. 861. De quem é essa? Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Ó, a pergunta, é muito importante a gente entender a pergunta também, né? Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino?
Não, é o que eu penso também. Só não falei antes porque fiquei com medo de dar um fora. Não, escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime procederá quase sempre de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. E cai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Ademais, confundis duas coisas muito distintas: o sucesso material da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Ele está vivendo uma vida pacata, boa, trabalhadora, de repente há uma briga, uma confusão lá e ele acaba tirando a vida de alguém, né? Mas quando ele reencarnou aqui, ele não tinha na ficha reencarnatória que ele ia matar alguém, tirar a vida de alguém. Isso aí é um fato, né? Como a gente tem o livre-arbítrio, como o senhor Maurício falou agora há pouco, né? A gente tem o livre-arbítrio, é livre. Surgiu um imprevisto aí, a pessoa não tem cabeça, acaba tirando a vida do outro, né? Mas aí também eu acho que não é uma fatalidade, né, Tom? Eu acho que não é uma fatalidade, é um acontecimento do momento. É o que eu tenho para colocar. Alguém mais? As escolhas. Fala, Pelo que João, você está entendi, quietinho. hoje eu estou mais quieto mesmo, hoje eu estou até meio, não sei se estou com uma virosezinha, alguma coisa assim, É? e até consegui dormir um pouco antes do começar aqui a live, mas acho que já estou melhor. Talvez era alguma uma outra questão. Aí tratou de distinguir, né, os acontecimentos da vida material e os acontecimentos morais. Da vida moral, os atos da vida moral são essas decisões que a gente toma, né? E parece que decidir matar alguém, no caso aí, é um ato da vida moral, enquanto que conseguir bens materiais, perder bens materiais, acontecer esses reveses aí da vida material, são os sucessos materiais, né? Ou até, quem sabe, a gente ter um salário, não ter um salário, conseguir um emprego, não conseguir um emprego, coisas assim. Distinguiu e deixou claro mais uma vez, né, que não existe essa fatalidade. Existe alguma fatalidade, algumas vezes, disso aí, com relação ao sucesso da vida material, sucessos materiais. E, bom, essa fatalidade aí
Eu imagino aí que possa ser qualquer coisa, né? Um problema na economia, uma questão de um problema na natureza, né? De uma enchente, coisas assim, que alteram muito de uma vez a vida material. Mas a vida moral não, né? Sempre tem a liberdade. E vai depender do homem, então ele sabe que pode encarnar numa conjuntura assim bastante tensa, bastante, né, de relações delicadas, mas isso não indica que ele vai ser um assassino. Pode trazer aí uma previsibilidade da possibilidade, né? É a possibilidade, considerando a pessoa, né? Considerando o seu caráter, considerando sua vida pregressa, de outras encarnações. E aí, então, dá mais ou menos para prever que tem uma possibilidade, mas isso não quer dizer que vai acontecer, porque depende de decisão moral, que sempre pode ser diferente. Eu acho que isso aí, jamais ele teria que vir reencarnar, é, já sabendo que vai assassinar alguém, por exemplo. Então ficaria muito estranho, ficaria um determinismo de Deus, né, o assassinato que ele ia cometer. Aí, na verdade, como vocês disseram, a possibilidade ele vai saber, né, que você já tem uma tendência de, de homicida, por exemplo, e sabe que vai encarnar junto com pessoas que já te fizeram muito mal para ele, ou ele fez muito mal para aquela pessoa, tem intriga grande, ele sabe que pode acontecer, né? E principalmente os espíritos que coordenam nessa reencarnação, os espíritos que dirigem, né, que o auxiliam, né, naquela caminhada, também sabe, principalmente eles, sabe da possibilidade de acontecer ou não acontecer. Então, a possibilidade grande ou não, eles já sabem, mas claro que isso é um sucesso que pode acontecer pelo livre-arbítrio. Chega lá no momento, pode acontecer, mas não que já foi determinado antes. Isso me faz lembrar um romance que eu li da Zíbia Gasparetto, eu não lembro o título do romance, mas tinha uma passagem lá que ela falava de uma pessoa que reencarnou, e ela usou o termo, ele é uma pessoa assassinável. Assassinável. Porque ele tinha um temperamento Assassinável. assim, muito irascível, né? Um temperamento belicoso, aquela pessoa pavio curto, provocador. E ele acabou por desencarnar mesmo, assassinado. Ele entrou num conflito ali e morreu. Poderia ter matado alguém também, né? Agora também, por outra questão também, a gente deve lembrar que nós já estudamos alguma coisa nesse sentido. Lembra da bala encantada e tudo mais, que nós vimos em outras passagens, né? E se aquela pessoa não é para morrer naquele momento, a espiritualidade dá um jeito de ofuscar a vista dela, dá uma tremidinha na mão e ela erra o tiro, por exemplo, né? E a pessoa não desencarna. Então tem várias, as possibilidades são muitas, a gente não sabe bem, né, quais são, todas. Muito bem? Pois é, esses atos nunca há fatalidades. No tocante, pois, a esses atos nunca há fatalidades. É, É o que diz a leitura aí, né? a fatalidade, a vontade, né, da pessoa em fazer aquilo, né? O desejo dela de fazer. E Deus sabe se a coisa vai se concretizar ou não, né? Volta ao exemplo da criança lá, né? A
A gente sabe dos nossos pequenos certas ações dele antes deles fazerem. É, Principalmente quando é bem novinho, né? Ele sabe, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso aqui é atraente para ele, isso aqui não é assustador. Então a gente sabe. E Deus, que é muito maior que isso, sabe tudo, onisciente. O próximo, próximo. 862. O Eu, Maurício vai participar da sequência de leitura? Acho que é o seu Maurício agora, Ou né? eu essa tá muito comprida, seu Maurício? Pegou uma longa, seu Maurício, para falar bastante. pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta esta fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida, quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Então, o questionamento é para essa pessoa que nunca consegue um êxito, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, todo empreendimento que ele tenta não dá certo, né? Aí ele tenta uma coisa, não consegue, tenta outra, não dá certo. A gente aqui colocou isso aqui, mas a gente percebe aqui na Terra, nos nossos vizinhos, nossos familiares, né? Pessoas que tentam muito. Tenta uma coisa, não deu, tenta outra, não deu, tenta outra, não deu, tenta outra, não dá, e vai e passa uma vida complicada a vida toda, porque não consegue. Aí pergunto se isso é fatalidade, né? E a resposta fala que será uma fatalidade se quiseres dar esse nome, né? Mas que decorre dos gêneros de existência escolhida. Então, quando nós reencarnamos, né? Nós, devido às nossas experiências da Terra, talvez não terem sido muito boas, nós temos errado em muitos setores da vida. Então, às vezes, a gente pega uma encarnação, já perde uma encarnação mais complexa. Mas também pode acontecer de muita coisa não dar certo por nós não persistirmos. Tem pessoas que escolhem, tenta uma coisa e fica uns dias ali e já larga. Tenta outra, já fica algumas horas, alguns dias, larga.
às vezes não se preparam, às vezes depende muito pode acontecer então, de isso ser da própria programação que a gente já pede as dificuldades para a próxima encarnação, ou poderá ser por nossa imperícia, nossa imprevidência mesmo, por falta da gente ter aquela firmeza na hora de dar continuidade às nossas ações. Às vezes está pertinho de conseguir e ele desiste, né? Acontece mesmo. Mas aí teve uma parte aí que ela fala também que é uma coisa que a pessoa traz para passar na existência, para ele tornar mais humilde, aceitar mais. Então um momento de aceitação, né? Pela qual ele está passando. Então ele já veio nessa existência para passar isso aí. Muitas vezes não pode mudar, ele não vai mudar o destino dele, ele vai passar por isso. Agora, isso aí que o senhor Maurício falou tem muito fundamento também. Porque tem aqueles que não se esforçam, são volúveis, pega uma coisa larga, pega outra larga. Às vezes está perto de conseguir, está por um pontinho para conseguir, ele pega e abandona. Aí foi um pouco de falta de persistência mesmo do cabra, né? Né, Delon? No Evangelho, no Bem-aventurados Aflitos, eles lembram, né? Causas dessa existência, causas das anteriores, negligência, coisas que tinha que passar, coisa que a gente passa porque nós negligenciamos alguma coisa. As possibilidades também são bastante diversas. A gente não dá para falar, é assim, né? Tem muitas situações que a gente é que provoca. Tem outras que, independente de tudo que a gente fizer, acontece. Então, não dá para saber ao certo, né? Muitas vezes. O seu Maurício parece que deu um problema lá, que ele saiu fora. Mais A comentários? descrição do caso aí é bem pesada, né? Porque fala que nada que a pessoa vai fazer dá certo. E que isso faz parte de uma conjuntura escolhida, comprovação. A gente vê que um caso assim é difícil da pessoa, bastante difícil da pessoa se manter confiante em Deus, se manter resignada, como bem falou aí, né? Paciente, resignada. É difícil isso, mas se é uma possibilidade de ser uma escolha, é porque é um dos meios possíveis da gente evoluir, da gente se melhorar. Não sei a possibilidade, né, a probabilidade de sucesso dessa conquista com circunstâncias tão complicadas, né? Sempre colocando em provação, sempre dificultando o êxito na vida material, principalmente, né? Porque eu acho que falou aí mais da vida material. Mas também tem aquelas pessoas que são bastante, assim, otimistas nisso aí, né? Acontece uma coisa errada, ela fala, mas podia ter sido pior, né? Vai levando a vida, né? Não, mas tá tudo certo, vai dar certo na próxima, continua motivado, continua. Tem também isso, né? Tem aqueles que na primeira perda ele já desanima, fala, não vou tentar mais não dá certo não. Sou um fracasso mesmo. Então tem de tudo. E tem aqueles que são marcados, né? Às vezes até por quem convive com ele, né? Fala, mas rapaz, você parece que tudo que você pega, você quebra. Aí fica aquela marca, né? A pessoa vai ficando cada vez pior.
Isso é muito É. fazer com os filhos, inclusive. Você cria uma marca, um arquétipo da fala. Parecia um caso desse na família, na sociedade, no meio dos amigos, a gente tem que incentivar, né, a ele dar a volta por cima. Né, Lô? A volta por cima. Sempre. Ser otimista, né? E a gente tem exemplo de otimismo, né? Tem sim, pessoas que falam assim, rapaz, mas esse cara só se dá mal e olha como é que ele tá para cima, tá de bem com a vida. O Orlando mesmo gosta de falar do Jerônimo Mendonça, né? Como é que é? Você gosta de falar do Jerônimo Mendonça nas palestras, né? Que é um exemplo de otimismo. Eu gosto muito, muito mesmo. Gigante Jerônimo, deitado. Gigante Deitado. Pois é. Tem um livro também que eu vou ler. Conta a história dele. Não li ainda, vou ler. E vamos para frente ou mais comentários? Vamos lá. 863. As perguntas estão ficando todas compridas, todas longas. Agora são, né? Deu uma região de pergunta comprida, mas a próxima já é menor. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar-se por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São as influências sociais, né? O ambiente onde se está e o que se deve escolher conforme aquele meio social. São os homens e não Deus que fazem os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. A submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Parece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto há em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Algumas questões aí, né, sobre essas conveniências sociais, sobre esses ditames. A escolha de uma profissão, por exemplo? Aí entra a profissão, aí às vezes aí entra casamento, né? Casamento também, casamento arranjado, por conveniência. Sim. As profissões, a forma de tratar as pessoas. Eu acho que cada classe social tem lá a forma de tratar os seus doentes, os seus idosos, né? Princípios Então, religiosos, ideologia? acho que entra tudo isso, né? Entra a visão de mundo,
entra as tradições, tem muita coisa que se faz por tradição, a escolha de religião, por exemplo, né? Então aí está dizendo que não ser é difícil ali você fazer algo que pelo que você vai ser reprovado socialmente. Mas se esse algo for algo que você tenha certeza que é moralmente correto, mesmo que te diminua naquele ambiente, te desvalorize, porque você faz escolhas diferentes na forma de reagir com pessoas, na forma de lidar com os bens materiais, nas relações familiares, mas você vai fazer isso não pelo prazer de infringir aquelas normas de conduta, aquelas normas, entre aspas, de conduta, mas você vai fazer porque você está convicto de que isso é um avanço naquela cultura, né? Modificar algum ponto, fazer alguma coisa diferente, reagir de uma forma incomum. E eu acho que por aí está dizendo que há o livre-arbítrio, porque você tanto pode fazer assim, como você, geralmente, quando faz aquilo que perguntou, se não é um óbice ao livre-arbítrio, porque você está seguindo o costume, mas está dizendo que pode ser também bem uma prática do livre-arbítrio, porque você está seguindo o costume porque entende conveniente seguir o costume. Agora, é claro que tem gente, assim, de personalidade um pouco mais fraca, né? Eu penso que seguem condutas que não gostariam de seguir, seguem contrariadas, seguem sem gosto, sem motivação, porque veem que são coisas que se faz por simples costume e As que não resultam em convenções. nada. Exato. Não resultam em nada e, além de não resultar em nada, às vezes deixam de possibilitar um avanço, uma melhora das pessoas, uma melhora moral. Tem coisa que não adianta falar assim, não, entraram porque quiseram, né? E tem livre-arbítrio. Os escravos não tinham livre-arbítrio, não, eles eram conduzidos. Essa questão, Tenho dito. essa questão das escolhas, eu lembrei agora que eu tenho uma sobrinha, hoje ela já é adulta, né? Mas quando ela era pequenininha, criança, os pais dela perguntavam assim: o que você quer ser quando crescer? E ela falava, ela gostava muito de abacaxi, então ela falava, eu quero ser um abacaxi. Ser um abacaxi. Abacaxi. As convenções. Ser um abacaxi. Quando eu crescer, eu quero ser um abacaxi. Ela gostava muito de abacaxi, né? Então tá bom. Comentários? Como era uma criança, né? Quem sabe que coisa ainda não estava dizendo, né? Ela queria que as pessoas gostassem dela, ela fosse tão doce, tão saborosa na convivência, como o abacaxi era para uma fruta assim para ela. Nada como ter um psicólogo entre nós, tá vendo? A interpretação brilhante, achei muito legal. Eu acho interessante essa questão também do livre-arbítrio, né? Até que o Orlando falou uma coisa interessante, por exemplo, o escravo não tinha o livre-arbítrio, mas é interessante observarmos que o nosso livre-arbítrio sempre ele é limitado, né? Porque, por exemplo, o escravo ele já tinha livre-arbítrio, ou ele obedece o patrão ou vai para o pelourinho, né? Aí ele tem as duas escolhas, tem o livre-arbítrio de escolher. Olha o livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio meio complicado, né? Mas é o livre-arbítrio de obedecer ou ir para o pelourinho, levar 30 chibatadas. Então, a gente também dá livre-arbítrio para os nossos filhos, muitas vezes assim. Ou você faz ou apanha.
Aí os filhos, os meninos, eles escolhem fazer, não é porque ele quis escolher, né? Mas é porque entre as duas, ele escolhe o menos ruim, né? Então, a gente, o livre-arbítrio nosso é muito assim. É igual até em eleição, né? Em eleição, por exemplo, você tem dois candidatos, nenhum você gosta, mas tem um que é pior, né? Aí você escolhe o menos pior. É o É, livre-arbítrio nosso. de fato. Muito bem. Vamos para frente ou vamos parar por aqui? Nosso horário, como é que tá? Acho que dá mais uma, né? Dá mais uma? Então Ah, é essa é minha, né? pequena. É minha? É. Aham. É de 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribui a isso? Sortudo, hein? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova ou um bom êxito. As embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência os teria feito evitar. Eu mesmo estou lendo um livro, como é que é? Esculpindo o seu próprio destino, né? De Lúcio. Ali fala de carnaval, ali fala daqueles espíritos trevosos, mas fala também de um político, né? Que se embrenhou na política. Antes ele era assim um cidadão comum, pobrezinho, escolheu uma moça lá da favela, vivia muito bem, ele teve mais dois casal de filhos. E, de repente, ele resolve dar uma guinada na vida dele. Fala, não, eu aqui não vou ficar nesse poverio, eu tenho que me projetar, ficar rico. E aí, então, ele abandonou a família, assumiu o compromisso com a outra moça, filha de um figurão político, e aí ele se embrenhou no mundo político, dali a pouco ele era deputado federal. Aí só fazia coisas erradas. Tudo que você possa imaginar de coisa errada, ele fazia. Aí desencarna e vai para o umbral, né, levado pelos obsessores, aqueles mais cruéis que se possa imaginar. Então, a sorte da pessoa, ele teve sorte de se progredir e tal, só que ele deveria conduzir a política de outro jeito, a vida dele de outro jeito, não é? Mas ele achou que ele só ia projetar e ser alguém famoso se ele largasse, abandonasse a família. Assim ele fez. Quer dizer, ele esculpiu o próprio destino dele, né? Não é um caso de falar assim, não É. foi uma fatalidade. Foi. Construir um destino, né, com as suas Foi liberdades uma de escolha. escolha, as suas ações. É. Eu achei essa resposta aí, assim, um pouco fechada, né? E ela disse que essa pessoa que tem facilidade em conduzir suas empresas e tudo vai bem, aí parece que meio que generalizou que o bom êxito as embriaga. Eu acho que em muitos casos, sim, o bom êxito embriaga as pessoas, mas pode ser também que essa pessoa esteja já em condições de utilizar bem as riquezas materiais para o benefício da sociedade, para o benefício das pessoas, com suas empresas, com seus negócios, com a sua vida, né? E até com esse sucesso, né? Com essa alegria,
do êxito, do bom êxito nos negócios, ela consiga dar oportunidades para muitas pessoas, para muitas famílias, terem ali uma vida mais digna do que a pobreza maior, do que várias condições que são bem ruins. Eu até me pareceu que o Orlando estava lendo assim, ou o bom êxito as embriaga, e daí ia ter uma outra alternativa, né? Mas não apareceu essa outra alternativa, que eu acho que pode ter sim, né? Que muitos casos, principalmente agora, que nós vamos entrando no período de regeneração, as pessoas podem ter esse bom êxito e mesmo assim aproveitarem muito bem a sua existência para progredir, para se melhorar, para se desapegar até de bens materiais, porque o maior desapego acontece quando você tem bens para se desapegar e você realmente relativiza, desapega, né? Não fica utilizando isso só para o seu bem-estar. Alguém mais? E tá ok para mim. Tudo bem. Então, devolvo para Orlando. Tá encerrado, não. Já está faltando 3 Então, minutos. nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, né, claro, aos bons espíritos que carinhosamente ditaram o livro dos Espíritos para Allan Kardec, porque a cada lição, a cada pergunta que a gente lê, a gente vê que é mais profundo do que a gente imagina, né? Então a gente agradece muito a Deus, a Jesus, né? E a gente tem que agradecer por muitas coisas outras, por ser espírita, por conhecer a doutrina espírita, por saber que a vida continua, por ter a certeza que existe um outro mundo além desse que a gente vive, convive, né? E isso aí, para nós, é uma glória muito grande, esse entendimento. E junto com ele vem outros ensinamentos, como esses que nós estudamos na noite de hoje, para que a gente fique mais por dentro, né? E a nossa vida se torne mais leve. Senhor, abençoe aí a nossa noite. Muito obrigado pelo dia de hoje, maravilhoso, pela qual nós passamos. Para mim, essa é a segunda reunião que eu participo, cada uma melhor do que a outra, né? Eu posso dizer até que sou um privilegiado da sorte, porque todas as reuniões elas têm sido maravilhosamente boas para mim. Eu tenho certeza que para os irmãos que estão aqui também, é tão bom a gente conhecer, aprender, saber, né? Faz parte do dicionário humano, do dicionário humano. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de hoje, nos dando uma noite maravilhosa. Um final de semana melhor ainda, né? No sábado a gente tem o outro estudo do Odilon de manhã cedo, né? As obras de André Luiz. Que Deus e Jesus abençoe esse meu irmão, abrindo a mente, o coração, como sempre ele tem aberto, tem sentido e tem nos ajudado muito nessa questão. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Que Assim assim seja. seja. Assim seja. Graças a Deus.